As Mais Belas Fábulas em Toda a Terra, a 130ª HQ que eu estou lendo para o Desafio 365 HQs deste ano. Bem, este aqui é o último volume da série. Na verdade, é como se fosse um volume à parte, uma minissérie por si só, ou pelo menos uma graphic novel, como indica a HQ original, mas de certa forma não deixa de ser um sexto volume da minissérie, da série spin-off As Mais Belas Fábulas. E eu estava um pouco sem saber exatamente como ela funcionaria, se seria algo solto, separado do resto. No entanto, eu achei que ele serviu muito bem para fechar várias linhas de histórias que haviam sido iniciados tanto na minissérie Cinderela quanto na própria minissérie As Mais Belas Fábulas, e também coisas que acabaram começando na série regular de Fábulas, mas que não tiveram um final apresentado na série principal, e que me deixaram bastante confuso sobre algumas coisas meio corridas quando eu estava lendo no final. Mas vários personagens que foram aos poucos perdendo protagonismo na série principal, já que Fábulas é assim, né? Os arcos, diferentes arcos têm protagonistas, e esses protagonistas eles vão resolvendo suas histórias e vão ficando mais de escanteio, lá com um pano de fundo, aparecendo para alguma coisa ou outra, mas sem ter aquelas histórias deles realmente contadas. Alguns desses personagens tinham acabado nisso, como se eu sentisse que nem tudo sobre eles tinha sido contado, e eu volta e meia eu vi alguma coisa sobre eles aparecendo, mas eu ficava sem entender, tipo, pô, quando aconteceu isso aqui com o personagem, será que é só para dizer que a história teve uma movimentação, que alguma coisa estava acontecendo mesmo que não estava mostrando na tela principal, digamos, mas que estava nos bastidores? Mas não. Depois de ter lido essa minissérie e essa conclusão, eu percebi que bastante coisa, na verdade, estava sendo apresentada aqui. E essa edição, ela basicamente lida com o espelho mágico e o. Não, o Buffkin não tá, não. Mas o espelho mágico, as várias cabeças decepadas de homens de madeira lá que o inimigo tinha feito, o adversário, e também algumas mulheres de. São mulheres de serva? Eu acho que são. É que são aquelas garotas minúsculas, mulheres de cevada, não de serva, que eu não sei exatamente qual é a mitologia delas, mas que elas volta e meia apareciam na história. E esses personagens eles estavam na sala lá da administração da uma das fábulas que havia sido jogada para fora do espaço-tempo depois que o Sr. Dark tomou o Castelo das Fábulas e não tinha aparecido mais, além de ter dito que estava perdida. Embora na série regular eu já tinha lido que ela tinha sido encontrada e coisa e tal, e eu fiquei assim, tipo, meio boiando, tinha até esquecido esses detalhes até ler nessa edição. E essa edição gira em torno tanto dos personagens que estão presos na sala de administração, junto com os vários artefatos que estão lá, quanto com uma série de assassinatos que começa a envolver várias das personalidades das fábulas. E principalmente são assassinatos que parecem visar fábulas bonitas. No caso, pegando o gancho do As Mais Belas. O que torna, eu acho, que talvez a principal HQ a ter a ideia de serem as mais belas fábulas. E nessa história, mais uma vez, a Cinderela é convocada para usar as habilidades dela de espiã e descobrir o que está acontecendo. Ela não seria normalmente a primeira escolha, já que ela não é uma investigadora, uma detetive, como ela mesma diz. Esse papel ficava mais para o Bigby. Mas o Bigby não estava disponível nessa época, para quem leu a história regular, na época que ele tinha ressuscitado e estava virando um monstro ensandecido. Então ela é recrutada para poder descobrir o que está acontecendo. Em meio a isso, a HQ apresenta uns trechos que são novelizados mesmo, com sua literatura, mostrando o que está acontecendo com o espelho e as garotas de cevada, ou melhor, mulheres de cevada, como elas gostam agora de serem chamadas. E o lance uh, uma série de fábulas está morrendo, normalmente elas morrem em duplas, e fábulas muito importantes parecem estar sendo visadas, como por exemplo a feiticeira Morgana, e acaba morrendo a primeira feiticeira Morgana e uma mulher lá que faz presságios. E em uma das. E nessa primeira cena do crime, que pode ser vista aqui, é deixada uma lista de nomes, com a mão sangrando, uma ominosa mão sangrando, com o nome dessas possíveis vítimas, ou talvez de culpados, que são Rosa Vermelha, Branca de Neve, Bo Peep, Campânula, Aurora, Bela, Lume, Irmãs Páginas e Fada Azul. Todas personagens belíssimas
e que algumas delas são personagens muito importantes na mitologia das fábulas. E a Cinderela, ela vai investigando o que está acontecendo, usando as habilidades dela, procurando seguir as pistas, e sempre que ela chega, ela vai chegando tarde demais, porque descobre que a pessoa que estava indo buscar já estava morta. Inclusive a Rosa Vermelha, como mostra aqui na cena, que morre tanto ela quanto essa lua aqui, que eu nem sei que personagem é, lá no reino de Camelot. E quando eu li isso, foi uma espécie de, não exatamente um choque, mas de estranhamento, porque a Rosa Vermelha é um personagem muito importante da série Fábulas e que tem uma participação muito relevante nos últimos arcos da história. Eu fiquei tipo, porra, ela morreu? O que vão fazer com essa história aqui? Vai ser um what if, uma coisa que não participa da cronologia, mas não, tudo acaba sendo bastante bem explicado. E conforme a Cindy vai buscando pistas e tentando reunir as pessoas que ainda não foram mortas, assim, ela consegue encontrar algumas pessoas, e inclusive faz aliança com a Bo Peep, que é um personagem que eu não conhecia muito bem, eu conhecia só de vista das histórias da Fábulas principal, mas que ela tem uma participação muito importante aqui, e mais do que isso, ela e o marido são muito importantes na série que veio depois, que era o Ever After, que era o Para Sempre, que foi publicado aqui pela Panini, e que infelizmente teve uma duração muito restrita, já que a Vertigo passou por vários problemas e teve vários cancelamentos. Era uma série que estava sendo muito promissora, eu já comentei aqui no canal, que eu estava gostando muito, e que foi legal ver, tipo, como se fosse um iniciozinho para esses personagens aqui nessa revista. Mas o que importa é, todas as pessoas que estão na lista, elas estão marcadas para morrer, e a Cinderela, inclusive a Branca de Neve e a Rosa Vermelha morrem nesse processo, e a Cinderela vai tentando descobrir o que está acontecendo para tentar conter o assassino. E o assassino não poderia ser outro do que a Chapeuzinho Vermelho, que foi uma vilã muito importante na série principal de Fábulas e já havia aparecido anteriormente aqui em uma pequena história paralela de Mais Belas, em que dava a entender que ela teria mais histórias e que é personagem cujo tem seu ciclo fechado aqui e não na história principal de Fábulas. Então eu diria que para quem gostou ou para quem tem interesse em ler a série Fábulas, esse spin-off, junto com o spin-off da Cinderela, e junto com o spin-off do João de Fábulas, até pelo menos o crossover, o Grande Encontro das Fábulas, são muito importantes para o entendimento geral de todo o plantel de personagens. E o que é muito relevante, porque a série, até mais do que os acontecimentos que vão tendo nas histórias da Cidade das Fábulas, são os personagens e os acontecimentos deles, o que eles fazem, as diferenças que ele tem entre suas histórias originais e o relacionamento entre eles, que é a coisa mais importante que eu vejo na história de Fábulas. Embora a história em si vá decaindo no final da HQ, lá para a edição 120, 130, começa a ficar muito acelerado e tomar rumos que eu não sei se foram os melhores, os personagens continuam sendo bastante apaixonantes e a forma como eles são tratados, as histórias que eles vivenciam, são muito legais de ler e, como eu disse e repito, eu fiquei muito feliz de ter lido esse spin-off depois, mesmo acabando não tendo entendido algumas coisas da série Fábulas principal, sobre alguns dos coadjuvantes, porque justamente foi uma forma de reencontrar alguns desses personagens, é, protagonistas e coadjuvantes, e às vezes bastante coadjuvantes mesmo, como o Texugo lá, peludo, que tem alguma participação quando ele tenta fazer um culto para o Garoto Azul, além de várias das personagens mais belas da série, que estão sendo marcadas para morrer nessa edição, como se visto aqui, as Irmãs Página, a Fada Azul, a Lume, a Campâmula, que é a bruxa mais foda, uma das personagens mais fodas que a HQ tem, e a Bo Peep, que foi apresentado, já tinha sido apresentado antes, mas que tem uma participação maior aqui. Então é tudo muito legal de se ver. E realmente foi um desfecho para o spin-off de As Mais Belas e que fecha uma série de plotlines de certos personagens da série principal que realmente fiquei muito grato de ler. E para todo mundo que não chegou a ler esse spin-off, eu recomendo. Talvez ainda tenha muita gente com gosto amargo do final que a série Fábulas teve, que não foi um final legal, não foi um final bem desenvolvido, foi apressado mesmo, mas foi uma grata surpresa para mim estar nesse spin-off e eu não posso deixar de recomendá-lo. E para quem chegou até aqui, eu espero que tenha gostado desse meu vídeo, que sempre fica uma hora do que eu queria. Eu juro que eu queria fazer vídeo de 5 minutos, mas dificilmente eu consigo. E espero que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, embora estatisticamente apenas
um oitavo de pessoa veja até o final os meus vídeos, mas ainda assim agradeço a quem porventura tiver chegado até aqui. Talvez esse seja o oitavo vídeo que alguém finalmente chega até o final. E no próximo vídeo eu vou estar retornando com um Vagabond, já se aproximando aí do final do mangá, ou pelo menos do final do mangá que foi lançado no Brasil e no Japão, em volumes completos, tankobon. E é isso, mais uma vez agradeço e até a próxima.